Oi, tudo bem? Sou o professor Silvio, estou aqui para mais uma aula de matemática. O assunto da vez é posição relativa entre duas retas. Eu estou preparado. Você está preparado? Então vem comigo. Bom, então vimos que uma reta pode ter dois tipos de equação: a equação geral e a equação reduzida. Para encontrar o coeficiente angular de uma reta, a melhor maneira é pela equação reduzida, porque nós na equação reduzida destacamos o coeficiente angular facilmente. Então agora a gente vai estudar que tipo de posição duas retas pode ter num plano. Nós vamos estudar basicamente três casos. Na realidade, dois. O terceiro já é um caso particular. Ou as retas elas serão paralelas ou elas serão concorrentes. Retas paralelas, representadas por essas duas retas R e S, a interseção entre elas é sempre vazio. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas duas retas elas não têm nenhum ponto em comum. Elas não vão se encontrar. As retas concorrentes já são aquelas retas que têm um ponto em comum, ou seja, que elas vão se encontrar em um determinado ponto. Dentro das retas concorrentes, nós temos as retas perpendiculares. Essas retas perpendiculares são retas concorrentes, mas ela é um caso particular, um caso, eu diria especial, porque além delas serem concorrentes, elas formam entre si ângulos retos. Aqui seriam nada mais, nada menos do que ângulos retos entre elas. Aqui, aqui e aqui. Formaria quatro ângulos retos. Já nas retas simplesmente concorrentes, esses ângulos não são retos, são ângulos quaisquer. São ângulos obtusos e agudos, tá? Então, como é que eu vou fazer então para descobrir se duas retas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares? Considere MR o coeficiente angular da reta R e considere MS o coeficiente angular da reta S. Então, nós vamos ter as seguintes situações. Primeiro, se MR for igual a MS, as retas serão paralelas. Como assim? Se o coeficiente angular de uma delas, supondo, deu 3 e da outra também deu 3, então eles são iguais. Então essas duas retas elas serão paralelas. Caso o coeficiente angular dessas duas retas sejam diferentes uma da outra, aí nós já temos o caso de retas concorrentes, tá? Então, para que sejam concorrentes, basta que o coeficiente angular de uma seja diferente do coeficiente angular da outra. Então, coeficientes angulares iguais, eu tenho retas paralelas. Coeficientes angulares diferentes, eu terei retas concorrentes. E além delas serem concorrentes, para que elas sejam também perpendiculares, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que o coeficiente angular de uma delas tem que ser igual ao inverso do oposto da outra. O que é isso, o inverso do oposto? Inverso a gente troca a fração. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Quem é numerador vira denominador e quem é denominador vira numerador. E oposto vem um sinalzinho de menos. Nisso aqui acarreta que se eu fizer o produto meio pelos extremos, eu vou ter isso aqui, ó, que o produto entre os coeficientes angulares é igual a menos 1. Então eu posso usar essa relação ou posso usar essa daqui, que o produto entre os coeficientes angulares é igual a menos 1. Toda vez que o produto das duas retas, o resultado for menos 1, elas vão ser concorrentes e perpendiculares. Mas aqui no caso de concorrentes, somente concorrentes, basta que os coeficientes angulares sejam diferentes um do outro, ok? Na prática nós teremos o seguinte, olha, por exemplo, essa questão de número 47, ela pergunta assim, ela fala assim: determine a posição relativa entre as retas de equações. Está aqui uma equação,
né? Uma das equações e aqui outra. Ela não diz R e S, mas eu posso chamar essa primeira reta de R e a segunda reta de S. Daqui eu vou ter que descobrir quem é o coeficiente angular de R e de S. Então, por exemplo, no caso da letra A, o MR, a reta R, já dá para eu dizer de cara. Por quê? Porque a equação já está na forma reduzida. Então, o número que multiplicar o x é o coeficiente angular. Nesse caso, é o 4. Então, o coeficiente angular da reta R é o 4. Já na segunda questão, na reta S, na outra reta, na reta S, não dá para a gente dizer ainda, enquanto não for escrito essa equação na forma reduzida. Essa equação aqui está na forma geral. Eu tenho que transformar ela para a forma reduzida. Então, para transformar para a forma reduzida, é aquilo que a gente já sabe, é só isolar o valor de y. Então, a gente tem essa equação aqui. Nós temos isso aqui, 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Bom, o que não for y vai passar para o segundo membro. Mas eu dou uma dica, toda vez que o y for negativo, transforme logo para que ele fique positivo. E para que ele fique positivo, basta eu fazer uma coisinha aqui, basta eu multiplicar a minha equação por menos 1. Toda vez eu posso fazer isso e o y vai ficar positivo. Eu só vou fazer isso quando o y for negativo, tá? Então, quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. Posso fazer isso no final? Certamente, eu posso deixar para fazer isso no final, mas eu gosto de fazer logo no início. Então, vai ficar assim, menos 8x. Por que que ficou negativo? Porque eu estou multiplicando por menos 1. Eu estou multiplicando todos por menos 1. Aí aqui era negativo, vai ficar positivo, 2y. Esse que era positivo fica negativo. Multiplicar por menos 1 é só isso. É modificar os sinais de cada termo da equação. Agora, quem não for y, vou passar para o segundo membro. Então, nós vamos ter aqui 2y é igual. Esse 8, que é negativo, esse 8x, menos 8x, vai para o lado de lá positivo. Então, vai ficar 8x. O 1 também é negativo, menos 1. Então, ele vem mais 1. Esse 2 aqui está multiplicando, então vou passar ele para lá dividindo. Então 2 vem para cá dividindo, sobre 2. Tudo isso sobre 2. Um detalhe importante, quando eu coloco uma única fração, é bom saber, é bom lembrar que essa fração na realidade é assim. Então aqui é como se fosse 8x sobre 2 mais 1 sobre 2. O denominador 2 é para a fração inteira. Então, se eu quiser separar, eu posso escrever dessa forma. E quanto é que é 8 dividido por 2? Se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter o resultado. Ó, 8 dividido por 2, isso aqui é igual a 4x mais 1 meio. Pronto. Aqui é a nossa reta S. Tudo isso aqui é a nossa reta S. Quem é o coeficiente angular da reta S? Também é 4. Então, MS é igual a 4. Aí, olha, a gente vai fazer uma observação. Como MR é igual a MS, então R ela é paralela a reta S. Então, R e S são paralelas. A gente costuma escrever da seguinte maneira, R ou S e R. Tanto faz R, S, S e R. O símbolo para retas paralelas seria esse aqui. Então, as retas R e S são paralelas. Se formos para a letra B, se observarmos a letra B, nós temos um caso em que as duas equações não estão na forma reduzida. Então, eu tenho que fazer isso aqui virar a forma reduzida. Então, no caso da letra B, que nós temos a primeira reta 5x, que eu vou chamar essa de reta R, menos y, mais 6, igual a 0. Eu vou multiplicar logo por menos 1. Não é obrigatório no início, mas eu prefiro. Então, aqui nós vamos ter menos 5x mais y menos 6 igual a 0.
Pronto, agora é só passar quem não for y para o segundo membro. Aqui a gente vai ter então o y. Nesse caso o y está só, não tem nenhum número, nenhum coeficiente para dividir depois. Então o 5x é negativo, vem positivo. Y é igual a 5x. E o 6 que é negativo também positivo. Daqui eu concluo que o coeficiente angular dessa reta, vamos chamar de reta R, é 5. Que é o número que multiplica o x. Vamos fazer agora a mesma coisa com essa outra reta, que é essa daqui. A equação dela é 6x mais y menos 5 igual a 0. Nesse caso, não precisa multiplicar por menos 1, porque o y já é positivo. Então, não tem necessidade. É só quem não for y vai para o segundo membro. E aqui a gente vai ter, então, assim. Y é igual, esse 6 aqui é positivo, vem negativo. Menos 6x. 5 negativo, vem 5 positivo. Pronto, vamos chamar essa reta de S. Quem é o S? Então, ms é igual a menos 6. Então, nesse caso, nós já temos a seguinte situação. MR é diferente de MS. Então, elas podem ser de duas formas. Elas podem ser apenas concorrentes ou podem ser concorrentes perpendiculares. Concorrentes elas já são, porque são diferentes. Agora, será que elas são perpendiculares? Vocês, para saberem isso, usam aquela relação que MR vezes MS tem que ser igual a menos 1. Ou seja, se eu multiplicar 5 por menos 6, eu vou encontrar menos 1? Certamente que não. Então, elas não são perpendiculares, elas são apenas concorrentes. Concorrentes. Coeficiente angular diferente. Tudo bem? Deixar a letra C e a letra D para que vocês possam treinar um pouquinho. Ok? Essa questão 49, já temos um caso seguinte. Ele diz assim: para que valores reais de K as retas de equação essa são, letra A, paralelas, letra B, concorrentes, letra C, coincidentes. Esse coincidentes aqui é um tipo de retas paralelas, que ele fala assim, paralelas distintas, e aqui coincidentes. Eu vou falar sobre isso para que fique registrado, mas é bem simples, é só entender um detalhezinho a mais, tá bom? Então é assim, vamos supor que essa reta aqui eu vou chamar ela de reta R, e essa aqui eu vou chamar de reta S. Então, para que elas sejam paralelas, o que tem que acontecer? O coeficiente angular de uma tem que ser igual ao coeficiente angular da outra. Vamos calcular os coeficientes angulares isolando os valores de y, escrevendo na forma reduzida. Então, aqui eu vou ter que 3x, a equação da reta R, que eu chamei de R, mais 2y, menos 1, igual a 0. A ideia é isolar o y para descobrir na forma reduzida. Então, quem não for y, vamos levar para o segundo membro. Então, aqui vai ficar 2y é igual a menos 3x. Por que é menos? Porque aqui, no caso, ele é positivo, passou negativo. E o 1 que era negativo vai ficar positivo. Então, o valor de y vai ser igual a menos 3x mais 1 sobre 2. Lembra que o 2 aqui ele é denominador tanto do primeiro termo como do segundo. Então, eu quero saber o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular é menos 3 sobre 2, que é o primeiro valor, né? O coeficiente de x. Pronto, então eu tenho esse valor para a reta R. Agora eu vou fazer a reta S. A equação da reta S é kx menos 3y mais 2 igual a 0. Nesse caso, eu posso logo multiplicar por menos 1, não é obrigatório, eu gosto de fazer para que o y fique negativo. Não fique negativo, ele fique positivo, melhor dizendo. Então, aqui vai ficar menos kx mais 3y menos 2 igual a 0. Quem era positivo ficou negativo, quem é negativo ficou positivo. Pronto. Agora é só passar os termos para o segundo membro. Então aqui nós vamos ter que 3y é igual a kx, olha, o kx vem positivo, ele é negativo, mais 2. Esse 3 vai passar dividindo, então y vai ser igual a kx
mais 2 sobre 3. Daqui eu concluo que o coeficiente angular da reta S, é igual a K sobre 3. Pronto, eu vou trabalhar em cima desses dois resultados. Agora eu vou usar esses dois elementos aqui para eu poder responder as perguntas que ele fez. Qual o valor de K? Para que elas sejam paralelas. Então, para que elas sejam paralelas, esses dois valores aqui têm que ser iguais. Então, vamos igualar. Então, menos 3 sobre 2 tem que ser igual a K sobre 3. Por quê? Porque MR tem que ser igual a MS, para que elas sejam paralelas. Então, aqui é só fazer o produto meio pelos extremos, o chamado cruz credo. Então, K vezes 2, 2K, que é igual a 3 vezes menos 3, dá menos 9. Agora, o 2 está multiplicando, vai dividindo. Então, o valor de K vai ser igual a menos 9 sobre 2. Então, para que elas sejam paralelas, distintas, elas, então, o K vai ser igual a menos 9 sobre 2. Menos 9 sobre 2. Na letra B, ele quer que seja concorrente. Seria esse mesmo cálculo. Só que ao invés de colocar o sinal de igual, a gente vai colocar o sinal de diferente. Mas a forma de fazer, a maneira, os valores vão ser o mesmo. Então aqui, para que elas sejam concorrentes apenas, basta que o K seja diferente de menos 9 sobre 2. E o terceiro caso que eu falei para vocês é quando as retas são coincidentes. O que são retas coincidentes? É quando uma reta está sobreposta à outra, está no mesmo lugar, uma sobre a outra. Elas são chamadas de paralelas coincidentes. Paralelas coincidentes. Para que elas sejam apenas paralelas, basta que o coeficiente angular de uma seja igual ao coeficiente angular da outra. Mas para elas serem, além de paralelas coincidentes, ela tem que ter o coeficiente angular igual e o coeficiente linear também. Então, além do coeficiente angular, eu vou usar também o coeficiente linear. Então, aqui a gente vai ter o seguinte detalhe. Nesse caso, digamos que aqui seja a nossa letra A, essa é a nossa B e aqui a nossa letra C. Para que elas sejam coincidentes, os coeficientes angulares também têm que ser iguais. Aqui, quem é o coeficiente angular nessa reta, na primeira reta? O M, nesse caso é N. NR é 1 sobre 2. E o NS? 2 sobre 3. NS, 2/3. Esses valores são iguais? Não, eles não são iguais. Então, NR é diferente de NS. Se são diferentes, essas retas não podem ser coincidentes. Elas são apenas paralelas, tá? Então, para elas serem coincidentes, tem que acontecer tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear. Então, elas não podem ser coincidentes, ok? Na questão 50, diz assim: escreva uma equação geral da reta S que é paralela à reta R e passa pelo ponto, aí ele dá um ponto aqui, tá? Então, eu tenho a equação da reta e tenho o ponto. Qual equação eu posso usar para fazer a equação geral, tendo a equação da reta e um ponto? Não é nem a equação da reta, nesse caso, é o coeficiente angular. Vou já explicar direitinho. A melhor maneira de fazer é utilizando aquela relação que a gente faz para calcular o coeficiente angular, ou seja, que M... Então, basta o seguinte, a gente usar essa relação do coeficiente angular. O coeficiente angular, como é que eu encontro? Y é o delta Y, ou seja, Y de R menos Y sobre o X de R menos X. Se eu fizer o produto meio pelos extremos, eu vou encontrar isso aqui, ó. YR menos Y é igual a M que multiplica X de R menos X.
Pronto, então para eu usar essa relação eu preciso ter um ponto, eu já tenho esse ponto que é 0 e 1. Esse 0 é o valor de x e 1 é o valor de y. Então onde tem x aqui eu vou botar 0. E onde tem y aqui eu vou botar 1. Falta a gente descobrir quem é esse coeficiente angular. Mas ele deu na questão que as retas são paralelas. Se elas são paralelas, então o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Nessa equação, y é igual a 3x menos 4. Quem é o coeficiente angular dessa reta? Quem é o m aqui? É o 3. Esse 3 eu vou trazer para cá. E o ponto P, que é 0 e 1, x é 0, y é 1. A equação fica assim. Y menos 1 é igual a 3 vezes x menos 0. Aplica a propriedade distributiva aqui e passa esse 1 para o segundo membro. Então a gente vai ter aqui a equação y é igual a 3x. 3 vezes 0 é 0. Então, e esse 1 que é negativo em positivo. Então, mais 1. Então, a equação da reta que ele estava querendo na questão é essa. A reta que ela é paralela a essa daqui e passa pelo ponto 0 e 1. Aí você vai proceder da mesma forma nas outras letras, nas outras questões, nas alternativas aqui. Vai descobrir quem é o coeficiente angular dessa. E esse coeficiente angular vai servir para calcular usando esse ponto. Faz dessa, mesma coisa. Faz dessa, a mesma coisa. Tá bom? E para fechar, a questão de número 51 diz assim: forneça o valor de K para que sejam paralelas as retas. Foi feita a questão anterior, uma questão muito parecida com essa, né? Então, é só calcular o coeficiente angular dessa reta. Esse aqui já é 2, né? Que já está de cara. Calcula o coeficiente angular dessa daqui, que vai ser alguma coisa. K sobre alguma coisa, vai ser alguma coisa assim, menos K ou K, alguma coisa do tipo. E aí você vai igualar o coeficiente angular dessa com o coeficiente angular dessa. Vai descobrir o K. Vai fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a letra A e a letra B. Vocês vão tentar. Então na letra A nós temos o seguinte. Duas retas. Digamos que essa reta aqui seja a minha reta R e essa seja a minha reta S. Quem é o coeficiente angular da reta R? Precisa fazer alguma conta? Não, não precisa. O coeficiente angular está aqui já de cara. O coeficiente angular é 2. Já na reta S, aí não. Aí eu preciso encontrar a equação reduzida. Eu tenho a equação 6x, aqui é a reta S. 6x mais K e Y mais 4 igual a 0. O y já é positivo, então já não precisa se preocupar com mais nada. Só passar quem não for y para o segundo membro. Então aqui nós vamos ter k y é igual, esse 6 ele vem negativo, menos 6x, e o 4 também, menos 4. Logo, o y, esse k também tem que sair daqui, ele está multiplicando e vai dividindo. Vai ser igual a menos 6x menos 4, tudo isso sobre k. Então, daqui eu concluo que o ms é igual a menos 6 sobre k. É o coeficiente de x. Então, o coeficiente de x é menos 6 sobre k. Tá? Então, para que elas sejam paralelas, o que tem que acontecer? Para elas serem paralelas, o mr tem que ser igual ao ms. Então, vamos igualar esses dois valores. mr é 2, tem que ser igual a menos 6 sobre k. Aqui é como se tivesse o 1 aqui embaixo e nós vamos fazer produto meu pelos extremos. Então, k vezes 2 dá 2k, que é igual a 6 vezes, menos 6 vezes 1 dá menos 6. 2 está multiplicando, vem dividindo. Então, nós vamos ter que o valor de k é igual a menos 6 dividido por 2. Ou seja, o valor de k é igual a menos 3. Então, para que elas sejam paralelas na letra A, o k tem que ser igual a menos 3. Na letra B é proceder da mesma forma, então fica para vocês fazerem essa atividade, ok? Então, valeu, até a próxima, estaremos juntos novamente. Tchau!